Olá, eu estou aqui hoje para compartilhar com você um pouquinho mais do meu testemunho, da minha história. O vídeo que eu fiz, eu comecei contando da minha infância, né, que eu comecei com um problema de depressão desde muito criança. E para você que viu, é tudo aquilo ali. Hoje eu vou estar passando para vocês, compartilhando, né, com vocês a minha vida de quando eu aceitei Jesus como meu Salvador. Como eu disse no vídeo passado, todo aquele processo que eu passei foi me levando muito para perto de Deus, né, com o desejo de conhecer melhor a Deus, de encontrar a Deus de alguma forma. Eu era muito devota, eu era muito católica praticante, meu pai mais a minha mãe muito católica, nos ensinando ali os terços. Então eu queria Deus na minha vida, eu queria encontrar Deus, porque eu comecei a viver aquela vida muito solitária, né? Eu não tinha amigas, a gente vivia na roça e eu era muito sozinha. Eu não sei se no testemunho passado eu comentei, tipo assim, que minhas irmãs foi todas saindo de casa para trabalhar fora e eu sou a penúltima, né? E até mesmo minha irmã mais nova saiu, foi estudar fora, né? E eu ali. Então, naquela solidão que eu vivia cercada disso, muita solidão, me sentia muito só, mas porém, de certa forma, eu gostava daquela solidão, eu achava bom aquilo. Então eu queria Deus, eu queria mergulhar em Deus, eu pensava muito em Deus e eu queria me encontrar de alguma forma melhor no mundo espiritual. E chegou um tempo, eu me lembro que eu estava ali com meus 15 anos de idade, que eu não sei se eu contei no outro vídeo, mas eu cheguei a falar com a minha mãe, né, mas com meu pai, que eu queria ir para o convento, que eu queria preparar para ser uma freira. E minha mãe até que concordou, mas meu pai não. Meu pai, né, ficou bravo porque meu pai já era, a família do meu pai era uma grande parte já evangélica, então meu pai tinha um desejo de se tornar, né, um evangélico. E meu pai disse: não, você não vai fazer isso. E eu dizia: poxa, pai, mas eu quero. Então eu admirava muito ali aquele pessoal que ajudava nas missas ali, né? Então eu admirava aquilo, eu queria Deus. Então eu era muito devota, nós não tínhamos Bíblia. Mas ali eu tinha os catecismos, minha mãe os catecismos tinha, né? O grande problema é esse, às vezes a pessoa não vai para a palavra, que é a Bíblia Sagrada, mas se mergulha nos catecismos, né? Naquelas coisas. E ali minha mãe tinha muito catecismo e eu pegava aquilo para, né, para ler, e me tornei devota ali, aqueles santos. E e eu me lembro que no ano de 1999 foi um ano muito difícil para mim. Foi o ano exatamente que a minha irmã mais nova foi estudar fora, né? Minha irmã mais nova foi estudar fora, minhas irmãs saíram todas de casa, estavam todas trabalhando fora e ficou somente eu em casa. Então isso me trouxe muitos conflitos, porque eu sozinha em casa e eu perguntava por quê, né? Por quê? Nesse ano de 1999 eu estava com 16 anos de idade. 16 anos de idade. E nesse período, né, no mês de julho, eu lembro que a minha mãe viajou, então eu senti um conflito tão grande dentro de mim que eu queria sumir. Minha vontade era de desaparecer. Eu nunca pensei na minha vida assim em suicidar, em tirar minha própria vida, mas eu pensava muito na morte. Eu pensava muito em morrer,
mas tirar a minha vida não, mas na morte eu pensava, eu ficava o tempo todo pensando nisso, se eu morresse seria melhor, né, porque se eu morresse, eu pensava que aí eu iria chamar atenção, né, porque ninguém importava comigo, e aí então eu senti forte mesmo, um desejo de sair andando e desaparecer no mundo mesmo. Eu me lembro que uma das minhas irmãs chegou lá em casa num final de semana e, e eu comentei isso com ela. Falei: olha, se uma de vocês não vierem ficar comigo aqui, eu vou desaparecer no mundo, eu vou sumir, né? Porque minha mãe tinha ido viajar para casa dos parentes dela e da mãe dela, né, da irmã dela, e lá fiquei só eu e o meu pai. E estava muito difícil, porque era época de colheita e eu ajudando meu pai colher, né? Eu ajudando o meu pai com peão na roça e eu com 16 anos de idade, então eu ali trabalhava mesmo muito, né? Eu levantava de manhãzinha para fazer café da manhã para o meu pai e para os companheiros dele na roça. Então eu tratava de porco, tinha muito porco, meu pai criava muito porco, eu tratava das galinhas, muitas galinhas, e eu cuidava da casa, eu mantinha a casa arrumadinha, almoço na hora, levando na roça para o meu pai, mas para os companheiros de serviço ali, então levando aquelas marmitas de comer. Eu cozinhava nesse tempo, eu cozinhei para um pessoal, para 15 homens trabalhando lá na fazenda. Então, tipo assim, isso tudo eu fazia, mas existia um grande conflito dentro de mim. Você que está aí, você pode imaginar, né? Uma menina de 16 anos, com toda essa carga, se sentindo sozinha, solitária, você pode imaginar o conflito ali que existia dentro da minha alma. E eu me lembro ali que no mês de dezembro, final ali, né, do ano de 99, e no mês de dezembro, né, a gente ouvia ali a rádio e sempre cantava, né, uma música que dizia: Deus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize. E eu ouvi aquilo e eu naquela depressão, naquela mágoa, naquela tristeza. E eu falei com Deus, eu falei: Deus, faça do ano de 90 algo novo para a minha vida. Eu não quero mais continuar do jeito que eu estou. Olha para vocês verem, apenas 16 anos de idade. Para mim já estava muito cansativo viver, estava sendo muito cansado para mim viver. E eu lembro que naquele dezembro ali de 89, eu disse: Deus, faça algo na minha vida, tá cansado para mim, faça algo novo, tá tudo muito rotina. E eu falei aquilo e chorei mesmo, né? Chorar, eu chorava muito, nem dá para dizer que chorei esse dia, porque eu chorava sempre muito mesmo, né? Sozinha no meu travesseiro, nas caladas da noite, né? Então, eu me lembro que falei isso com Deus e passou, né? Iniciou o ano de 1990. E nisso meu pai já tinha aceitado Jesus como Salvador, ele aceitou em 89. Meu pai tinha aceitado Jesus logo ali no meio do ano, quando realmente eu não estava muito aguentando, sabe como é que é a vida? Deus entrou com providência e salvou o meu pai. Porque eram muitas brigas lá em casa, meu pai bebia demais da conta e brigavam demais, meu pai, mas a minha mãe, então era muita discussão. E Deus entrou com um agir, salvou meu pai, libertou meu pai da bebida, porque se o meu pai não tivesse ido para a presença do Senhor e Deus não tivesse resgatado ali o meu pai não estaria vivo hoje. Né? Meu pai naquele tempo já teria partido, porque o corpo dele já não suportava mais o efeito do álcool, né? Que era muito forte porque ele bebia muito.
E então Deus é lindo, Deus é lindo, Deus chega numa família, Deus chega numa casa para resgatar, é algo lindo. Eu quero falar com você que está aí me assistindo nesse momento. Deus resgata a tua casa, Deus resgata a tua família. Eu não sei como está a sua família, eu não sei como que é a sua família, quais são os conflitos aí da sua família, da sua casa, mas eu quero te dizer que Deus chega, e quando Deus chega, Jesus chega para mudar a história, Jesus chega para dar vida e vida com abundância. Eu sou testemunha disso, porque quando Jesus entrou no nosso lar ali, que Jesus salvou a autoridade máxima ali do nosso lar, que era o nosso pai, que era meu pai ali, que Jesus chegou e resgatou ele, e algo começou a mudar na nossa casa, algo começou a mudar na nossa família, algo começou a mudar na minha vida, nas nossas vidas, em toda a família. Então esse é o Deus que eu te apresento neste momento, o Deus que muda a sua história, o Deus que muda a sua casa, o Deus que muda a sua família. E nisso, quando nós entramos ali no ano de 90, meu pai já estava na igreja, meu pai já estava batizado. Porém, eu ficava lá sozinha e eu não ia com meu pai para a igreja. Eu ficava sozinha, sozinha em casa. Meu pai arrumava, era uma distância de não sei quantos quilômetros que ele ia para a igreja. Ele saía de casa 5h30, ali no máximo 6 horas ele tinha que sair de casa para conseguir, né, chegar na igreja às 7 horas. Meu pai ia sozinho e eu ficava sozinha, porque eu não entendia nada. Eu não entendia, porque nesse tempo, para minha mãe, ser crente era a pior coisa que existisse na vida de uma pessoa. Para minha mãe era um abandono de algo que tinha vivido, aprendido durante toda a vida, e deixar o catolicismo para ir para a religião, segundo ela, de crente, era um absurdo, era um abandono, era cuspir no prato que tinha comido. E ela falava isso, então eu estava ali, né, firme no catolicismo, mas Deus já estava trabalhando na minha vida de uma forma muito forte, diferente. Quando o meu pai começou a orar, quando o meu pai começou a interceder, então, queridos, era Deus, né, ali trabalhando, como estava falando com vocês, Deus movendo tudo para fazer algo nas nossas vidas. E eu ficava ali sozinha, né, ali na roça, e meu pai chegava em casa às 10 horas, 11 horas da noite. Mas Deus já estava trabalhando, Deus já estava movendo na minha vida. E foi quando, um certo dia, eu resolvi ir para a igreja, né? Um certo dia, era num sábado, e eu pensei, poxa, eu ficar aqui sozinha hoje, eu vou falar com o pai que eu vou para a igreja com ele. Minha mãe não estava em casa. E quando meu pai chegou da roça, eu já tinha me preparado e falei, pai, hoje eu vou para a igreja com o senhor. E meu pai ficou muito feliz, meu pai se alegrou ali, eu via, né, a alegria. Eu até me emociono com isso, porque eu lembro bem, todo o desejo dele era esse, né? E eu fui com ele para a igreja. E eu me lembro que ali, quando eu cheguei naquela igreja, a igreja em Boa Vista, né, num povoado, muitos conhecem, né? E ali que eu cheguei naquela igreja ali, aí eu me lembro que eu ouvi, eu comecei a ficar perturbada com todo aquele barulho, né, com toda aquele movimento ali, muito barulho. Tinha momentos que eu queria ir para fora, eu não estava gostando daquele barulho, eu achava que não precisava tanto barulho, né? Mas aí eu segurava ali sentada no banco, porque eu pensava, meu pai vai danar comigo, se eu sair para fora ele vai ficar bravo. E ali eu segurei ali, e de repente, quando veio o apelo, Deus foi trabalhando na minha vida ali naquele culto, e quando foi feito o apelo ali no final, eu pensava, não, eu não posso, porque eu pensava na minha mãe, né? Mas Deus falava muito forte no meu coração.
E eu pensava, poxa, mas a minha mãe vai ficar brava comigo. Mas aí eu pensava, né? E algo muito forte me tomou, e eu ergui as minhas mãos ali e aceitei Jesus como meu Salvador. Ali no mês de fevereiro de 1990, eu aceitei Jesus como Salvador. Eu fiz aniversário em fevereiro, dia 4 de fevereiro, e aceitei Jesus em fevereiro. E naquele momento, aquele pedido que eu tinha feito para Deus em dezembro de 89, Deus ali estava realizando na minha vida, de mudar totalmente a minha vida, de dar uma direção para a minha vida. Deus naquele dia estava me amparando de uma forma muito especial, e Ele estava dizendo que a partir daquele dia Ele tomaria o controle totalmente da minha vida. Mas na verdade, eu creio que Ele estava cuidando de mim desde o ventre da minha mãe, né? Porém eu não entendia, porém eu não compreendia. E aquele dia começou a minha história cristã. Aquele dia ali começou a minha vida com Jesus. Aquele dia, fevereiro de 1990, eu nasci de novo, com 17 anos de idade. Quando eu completei os meus 17 anos de idade, Deus mudou a minha história. Deus fez a minha história tomar uma nova direção. Então é isso, eu quero dizer para você, você que quem sabe, está assim com a sua vida, sem ter direção, está cansado, tem momentos que você vê que você tem andado a roda e você não vê saída para a sua vida, não importa a sua idade, né? Quem sabe você é jovem, quem sabe você quem sabe, né, tão novo, é um adolescente que me ouve agora, ou quem sabe é uma senhora, um senhor, não importa a tua idade. Existe um tempo na vida que é cansativo, que você se cansa. É por isso que Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele disse isso, e isso é real, eu experimentei isso com 16 anos de idade. 16 anos de idade eu me encontrava cansada, eu me encontrava oprimida, o meu fardo era pesado. Mas Jesus chegou e trocou o meu fardo. E aquela conversa que eu tive com Ele, naquele final de ano, Ele disse, eu vou mudar sim. Ele ouviu e disse, algo novo eu farei na tua vida nesse novo ano. E a minha história começa aí com Jesus, viu? Fevereiro de 1990. Amém? Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar o seu lar. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer resgatar a sua família, e algo novo Deus vai fazer. Assim como Ele fez na minha, Ele fará na sua também. Deus abençoe você poderosamente. O próximo vídeo eu irei falar como foi a minha vida com Jesus. No próximo vídeo eu vou falar sobre o meu casamento. Amém? Deus abençoe vocês poderosamente.